Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um estudo desta série de estudos sobre as grandes verdades da Bíblia, o Nisto Cremos. O estudo baseado ou referente às 28 crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O estudo que temos para hoje e que tenho para apresentar hoje é referente à crença número 7, a natureza do homem. Para fazer o homem, Deus fez mais do que falar, tal como ele tinha feito com a restante criação. Todos nós nos lembramos que para criar todas as outras coisas antes do homem, Deus apenas precisou de falar. Haja luz, crie-se isto, crie-se aquilo, separe-se a terra do céu, e as coisas foram acontecendo consoante a vontade de Deus e consoante aquilo que Deus dizia, consoante a ordem de Deus. Mas para fazer o homem, Deus teve que fazer mais. Deus teve que se baixar e teve que esculpir com as suas próprias mãos este homem. Levando a ideia da criação ao extremo, Deus fez algo que, se analisarmos bem, e mesmo fazendo esta análise atualmente, em pleno século XXI, onde nós vivemos com problemas de saúde física e emocional das mais variadas ordens, o corpo humano é algo perfeito. O corpo humano, se não houver alguma doença ou alguma má formação, é algo que funciona perfeitamente no timing correto, no local correto. Funciona perfeitamente com todas as coisas no seu lugar. Mas faltava algo a esta construção, a esta escultura que Deus tinha feito. Vamos ver o que nos diz Gênesis no capítulo 2 e no versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Só depois de ter formado todos os órgãos, de ter colocado tudo no seu devido lugar, é que Deus introduziu o fôlego da vida. E foi aí que aquela forma se tornou numa pessoa viva. Reparem que, ao contrário do restante da criação, em que Deus bastou falar para as coisas aparecerem como Ele queria, para criar o homem, Deus teve que pôr a mão na massa. Teve que esculpir com as suas próprias mãos. Até porque, como sabemos, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas ainda assim não bastava. Para esta escultura se tornar aquilo que Deus queria, esta escultura tinha que ter vida. E para ter vida, Deus teve que fazer mais do que fez em relação à restante criação. Deus teve que, quase como se Deus tivesse que tirar algo de dentro dele para colocar dentro daquela escultura, daquele bocado de barro formado, para que pudesse viver. Percebemos nós isto quando dizemos que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus teve que dar algo de si, de dentro de si, teve que tirar algo de dentro de si para colocar dentro de outra coisa, para que aquela coisa vivesse tal como Ele quisesse. Mas faltava ainda uma coisa. Faltava uma companheira para este homem. Vejamos o que nos diz o versículo seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 18, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Com a criação do ser humano, de Adão e Eva, Deus finalizou o processo da criação. Finalizou o processo da criação desta terra tal como nós a conhecemos. E embora muitos acreditem que o ser humano tem uma origem animal e que é resultado de um processo natural e evolutivo de uma qualquer espécie até àquela em que nós nos tornamos hoje em dia, essa ideia, essa teoria não tem nada de bíblico. A origem da raça humana foi decidida num concílio divino. Deus disse o seguinte, e nós podemos ver em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O plural usado aqui, neste versículo, o plural de façamos, é uma referência à divindade trinitária. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tal como já pudemos estudar nos estudos anteriores, nas crenças anteriores a esta que estamos a ver agora. De comum acordo, Deus começou a criar o primeiro ser humano, de comum acordo com as outras entidades da Trindade. Vejamos o que nos diz Gênesis, no capítulo 1 e no versículo seguinte, o versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Deus formou o homem do pó da terra, utilizando
matéria já existente, mas não com recursos a outras formas de vida já existentes. O homem foi criado segundo o tipo divino e não segundo um tipo de reino animal, não segundo uma espécie que já existia. Estes versículos são claros, criados à imagem e semelhança de Deus. Existe aqui uma clara e uma nítida descontinuidade entre humanos e o reino animal durante aquele processo criativo. Vejamos o que Lucas 3,38 nos diz. E neste versículo, Lucas diz-nos ou dá-nos uma nota genealógica que atesta para a origem do ser humano. O facto de o ser humano ser originário diretamente de Deus. E diz o seguinte, Lucas 3,38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. A criação do homem foi o auge de toda a criação. De todo o processo criativo, a criação do homem foi o auge. Foi o ponto mais importante. E tão importante foi até que Deus entrega ao homem, que mais uma vez nos lembremos, criado à sua imagem e semelhança, Deus entrega-lhe a guarda da terra e de toda a vida animal que habita sobre a terra. Vejamos o que nos diz os seguintes versículos, Gênesis 1:28 e depois Salmos 8, 4 a 9. E Gênesis 1:28 diz-nos, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Agora Salmos, capítulo 8, versículos 4 e 9. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passe pelas veredas do mar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Mas, e nestas coisas, infelizmente, existe sempre um mas, apesar de terem sido criados perfeitos e à imagem de Deus, e colocados numa envolvência também ela perfeita, criada pelo próprio Deus, Adão e Eva cederam e pecaram. E a pergunta que eu faço e a pergunta que nos assola neste momento é: se Deus criou um mundo perfeito, um ser humano perfeito, colocado numa envolvência perfeita, como é que algo deste género pôde acontecer? A Bíblia declara, ponto prévio e que nós tenhamos a certeza sobre o que estamos a falar, a Bíblia declara que Deus é, por natureza, santo. Isaías diz-nos o seguinte no capítulo 6 e no versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E que em Deus não existe injustiça. Tudo o que Deus faz é perfeito. Longe de Deus, mas muito longe de Deus ser o autor do pecado, Deus é o autor não só da vida, mas também da salvação para a vida eterna. E nós podemos verificar isso no capítulo 5 de Hebreus e no versículo 9, que nos diz, e, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Deus até poderia ter criado um universo inteiro de robôs obedientes e que fizessem apenas e só o que ele dissesse. O problema é que, se Deus tivesse feito isso, Deus não seria Deus. E porquê? Porque Deus é, na sua essência, amor. E esse enorme amor não o permite, nem nunca permitiria que Deus criasse autómatos cegamente obedientes. Tinha que lhes dar opção de escolha. O seu amor é tão grande que não podia criar algo que fizesse apenas e só aquilo que ele queria. Lúcifer, o anjo dos anjos, quis ser mais do que aquilo que já era. Quis ser igual a Deus. O resultado desse conflito foi a expulsão de Lúcifer, ou Satanás, como o conhecemos, do céu com os seus anjos. E desde esse momento, Satanás aplicou-se para o aliciamento de outros para se unirem a si na revolta contra Deus e contra o seu governo. Em relação aos primeiros humanos, Satanás quis apanhá-los desprevenidos. E disfarçado de serpente, Satanás enganou Eva, colocando algo que até então nunca tinha sido colocado ao ser humano: a dúvida. Deus sempre deu certezas, tanto a Adão como a Eva. Mas a partir daquele momento, Satanás insere a dúvida. Satanás despertou a curiosidade de Eva
sugerindo que Deus os estaria a privar de uma experiência maravilhosa. Curiosamente, a mesma experiência que Satanás, que Lúcifer, queria para ele, que era a experiência de ser como Deus, de ter o entendimento que Deus. E é isso que ele diz a Eva. Vejamos o que nos diz Gênesis no capítulo 3 e nos versículos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ao confiar nos seus próprios sentidos, ao invés de confiar na palavra de Deus, na certeza da palavra de Deus até aquele momento, Eva quebrou o elo que mantinha de dependência de Deus e mergulha de cabeça no pecado. O resto, amigos, o resto é história, desde aquela altura até os dias de hoje. A descendência de Adão partilha até hoje esta herança pecaminosa na sua natureza. David diz o seguinte no Salmo 143 e no versículo 2: E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pela transgressão, por este pecado, o primeiro casal torna-se indigno e torna-se para sempre na condição de pecador. Não conseguindo resistir a Satanás e aos seus enganos, poderiam eles voltar a ser livres? Existiria esperança para eles e para toda a herança que viria a seguir? O engraçado, e não só engraçado, como extraordinário, de uma beleza fantástica, de um amor inexplicável, é que antes de pronunciar a sentença de Adão e Eva, antes de Deus pronunciar o castigo que Adão e Eva teriam, Deus disse o seguinte, e vejamos no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, que diz: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus aqui já está a inserir a esperança naquele primeiro casal. Deus anuncia aqui que, apesar de Satanás ter submetido a humanidade a esta herança pecaminosa, Satanás seria derrotado. E Deus estabelece naquele momento um concerto entre si e a humanidade. A guerra entre a Igreja de Deus e Satanás haveria de se prolongar pelos séculos seguintes e atingiria o seu pico no Calvário, na morte de Jesus Cristo. E Jesus Cristo era a personificação desta semente de mulher. E no Calvário, Satanás foi derrotado. Muita gente acha que quem foi derrotado no Calvário não foi Satanás, mas sim Jesus, porque ele morre. Mas foi a sua morte que derrotou Satanás. Todos os que aceitam a oferta da graça de Deus através de Jesus Cristo no Calvário sentirão inimizade contra o pecado e este aspecto fala-os a triunfar nesta batalha contra Satanás. Este concerto de graça, ainda mais extraordinário, não foi concebido depois da queda. A Bíblia revela que antes da criação, os membros da divindade tinham acordado entre si salvar a raça humana. Vejamos o que Pedro nos diz em 1 de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 20. Aliás, nos versículos 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Jesus foi o fiador desta aliança. Um fiador é alguém que assume qualquer dívida ou obrigação no caso de outra pessoa falhar ao seu compromisso. Nós estamos habituados a ouvir a palavra fiador normalmente em compra e venda de imóveis. Os bancos, para procederem ao crédito, necessitam sempre, além da garantia de quem vai contrair aquele crédito, de uma outra pessoa ou entidade que se predisponha a estar livre e disponível para cumprir as obrigações da pessoa ou entidade que contrai aquele crédito. Para, no caso daquela pessoa ou entidade não conseguir pagar, eles terem que ir buscar a algum lado. E é isto que Jesus faz. Jesus torna-se fiador. Sem nós pedirmos, Jesus oferece como nosso fiador. Cristo como fiador significa que, se a raça humana caísse, ele suportaria o castigo, ele pagaria o preço necessário. Mediante o poder da graça,
salvadora de Cristo, demonstrada pela sua morte, nós temos a salvação ao nosso alcance. Tendo isto em mente que nós acabámos de falar, vamos agora ouvir um momento musical e vamos refletir naquilo que acabámos de falar e também na letra do hino que vamos ouvir. Estou aqui tentando olhar no espelho e ver o rosto de alguém feliz. Finjo ser o que não sou, mas tudo acabou. No fundo eu estou me sentindo triste e tão sozinha. Quero me esconder. Será que alguém me vê? Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso eu estou aqui. Te peço, me ouve, me ajuda. Bem atrás da máscara que eu criei, há um coração em dor, cansado de sofrer, cansado de fingir, mostrar o que não é. O que aconteceu com os meus sonhos, onde eu errei, eu quero acertar. Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão, me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso eu estou aqui. Te peço, me ouve, me ajuda. Quem realmente eu sou é o que ele vê ao olhar para mim. Sem máscaras hoje eu estou diante dos seus olhos de amor. Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão, me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso eu estou aqui. Te peço, oh meu Senhor, me ajuda. Vamos ler a crença que nós acabámos de estudar. É a 7ª crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus com a individualidade, o poder e a liberdade para pensarem e agirem. Apesar de serem criados como seres humanos livres, cada um é uma unidade indivisível de corpo, mente e espírito, dependendo de Deus para a vida e a respiração e tudo o resto. Quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, eles negaram a sua dependência dele e caíram de sua elevada posição abaixo de Deus. A imagem de Deus neles ficou desfigurada e eles ficaram sujeitos à morte.
Os seus descendentes partilham esta natureza caída e as suas consequências. Nascem com as fraquezas e tendência para o mal. Mas Deus, em Cristo, reconciliou consigo o mundo e, pelo seu Espírito, restaura nos mortais penitentes a imagem do seu Criador. Criados para a glória de Deus, eles são chamados para o amar, para se amarem uns aos outros e para cuidarem do ambiente que os rodeia. A única esperança da humanidade está em aceitar o convite de Deus para tomar parte do seu concerto de graça. Através da fé em Jesus Cristo, nós podemos experimentar essa relação extraordinária que me garante a minha adoção como filho de Deus e herdeiro com Cristo do seu reino. Esta é a nossa natureza. Esta é a natureza do ser humano. Filhos do soberano, filhos do rei e herdeiros do reino. Quando Deus criou o homem, esculpiu e retirou vida de dentro dele para dentro do homem através do sopro, o fôlego da vida. Para nos redimir com este concerto da graça, Deus, através de Jesus, teve que retirar a vida de Jesus para que nós possamos viver eternamente. Obrigado pela vossa atenção e por terem estado comigo neste estudo. E marcamos encontro já para a próxima sexta-feira para mais um tema das grandes verdades da Bíblia no programa Nisto Queremos. Bom sábado a todos.